dias agora saiu uma pesquisa de uma grande rejeição ou desaprovação do prefeito da cidade, Delmiro Gouveia. Como você avalia isso como funcionário público municipal aqui de Delmiro Gouveia? Vejam só, primeiro, com muito cuidado, eu preciso dizer que não devo acreditar em tudo o que leio, entendeu? Ou seja, não estou aqui para dizer que aquela pesquisa feita, ela é uma verdade, eu não sei. O fato é que ela mostra uma desaprovação extremamente desconfortável para o prefeito. O fato é que ela acaba refletindo o governo do atual prefeito, entendeu? Porque é um governo que de fato ainda não aconteceu. Ela começa inclusive dizendo: a grande promessa no sertão acaba sendo uma decepção. Ou seja, o prefeito atual, o Padre Heraldo, que eu conheço muito bem, um homem inteligente, um intelectual, entendeu? Um cara com uma formação teológica muito boa, aprendi muito teologia com ele. Eu fiz a campanha do Padre Manuel em 2000, eu fiz a campanha do Marcelo Lima em 2004, eu fiz a campanha do Cazuza em 2008, quando o Padre Heraldo saiu com ele, vice do Cazuza, e fiz a campanha em 2012, que para mim foi a minha melhor campanha que eu fiz, em 2012, entendeu? Onde eu entrei em conflito, ou seja, numa expressão bem grega, eu me permiti, né, com que a minha híbris, o meu excesso, né, se evadisse mesmo, a ponto de entrar em conflitos até mesmo com autoridades policiais, porque eu acreditava na possibilidade de Heraldo assumindo, né, fazer uma administração muito boa. Acreditava, e quero dizer que naquele momento eu tinha como, vamos dizer assim, uma crença, né, de que de fato, ainda que ele não pudesse fazer, ele queria fazer, estava na cabeça dele a vontade de fazer. Por isso eu fiz a campanha. Aí partimos agora para a campanha em 2016, né? A campanha de 2016 é uma campanha muito bonita, tal, uma multidão de gente, discursos belíssimos, né, como ele sempre sabe fazer, né, formado na teologia da libertação, professores que ele teve como Dom Helder Câmara, Milton Schwantz, entendeu? Enfim, professores que ensinaram a ele uma teologia de luta e fazer um discurso de luta e vivenciar, né, a luta pelo povo. Uma mistura, na realidade, de cristianismo e socialismo, que foi, na realidade, a teologia da libertação e que é. Então, a campanha foi pautada nisso aí, no cuidado do povo, né? Não é à toa que ele obteve quase não, 15 mil votos, né? Uma votação expressiva. E agora uma pesquisa mostra, né, que ele está numa situação ruim, pior que o Temer, né? O que mais me irrita é que a pesquisa contra o Temer mostra, Datafolha, Ibope, que o povo não quer o Temer. Mas o povo não está na rua, os milhões deveriam estar na rua para dizer não ao Temer. Inclusive, se o povo estivesse na rua para dizer não ao Temer, não só a reforma da Previdência seria recuada, como haveria a possibilidade do Temer renunciar. Aqui em Delmiro Gouveia, por exemplo, se essa pesquisa for verdade, porque eu tenho muito medo de dizer, mas que reflete, embora, né, eu tenha muito medo de dizer que seja verdade, mas reflete muito, reflete de fato a situação do governo. Então, o povo deveria fazer uma manifestação, entendeu? E pedir explicações, ou seja, contra o governo, pedir explicações do porquê que esse governo não está acontecendo, por que a saúde não acontece, né? Por que a educação ainda não acontece. Por exemplo, nós professores que estamos lutando pelos precatórios, na realidade. Na realidade, a Constituição Federal deixa bem claro que 60% é para os professores, 40% para a manutenção da rede pública municipal de ensino, mas que também envolve aí formação continuada de professores, né? A LDB, a Lei 9.390, se não me engano, 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela determina em um determinado artigo, eu me esqueci agora, que também, respaldando a Constituição Federal, já que ela é uma lei infraconstitucional, ou seja, está abaixo da Constituição, respaldando a Constituição, dizendo que de fato 60% é para nós. Tivemos uma conversa com os advogados, representantes nossos, né, contratado pelo Sinteal, nosso sindicato, e fiz uma pergunta a ele. Tudo bem, você diz que há uma legalidade para que nós, né, tenhamos acesso à bonificação, mas você disse que há um artigo que determina que 60% é para os professores, mas uma coisa é um artigo determinar que 60% é para os professores, outra coisa é se determina em caso de precatório, né, se há a legalidade da bonificação dos professores desses 60%, o que ficou bem claro na minha visão que eu tive com os advogados que não há. Então a luta é uma luta, né, os advogados estão lutando, obviamente estão lutando porque sabem que há uma possibilidade de vitória, eles querem ganhar os seus honorários, né? Eu não sei. O fato é que eles estão lá. E se eles estão aí na luta, tanto os que foram contratados pessoalmente, como que os advogados que foram contratados pelo sindicato, eles não iriam fazer esse encabeçamento, ou seja, essa luta, se não houvesse a possibilidade de vitória, né? A possibilidade de que eles ganhem os seus honorários. Mas eu não tenho certeza de que os 60% serão bonificados de forma alguma. O que é que acontece? Por que eu estou dizendo tudo isso? Simplesmente pelo fato de que, né, o dinheiro ainda continua bloqueado, segundo os advogados, pelo fato de que a AMA entrou com a ação, quando, segundo o governo federal, os advogados dizem que o governo federal diz que, né, bloqueou porque quem deveria ter entrado com a ação seriam os municípios individualmente, e não a AMA, por isso o dinheiro está bloqueado, já chegamos a 60 milhões, o dinheiro está rendendo, ele chegou aqui em 57, já chegamos a 60 milhões, né? O fato é que quando nós partimos para a discussão com o prefeito, ele vai para uma discussão que na realidade é uma forma de fugir da possibilidade de pagar ou de bonificar. Olha, vejam só, aqui em Pão de Açúcar o prefeito bonificou, não sei se ou rateou, né? Eu não sei se os 60% ou 50% dos 60% ou 40% dos 60% ou 20%, mas ele rateou ou bonificou os professores, né? Então nós temos um exemplo aqui. Então a fala do prefeito aqui é de que ele gostaria muito de fazer o que os professores querem, mas como a determinação do Ministério Público Federal do Estado de Alagoas, que é o único Ministério Público Federal do Estado de Alagoas que disse não aos professores, porque os outros ministérios públicos dos outros estados disseram sim aos professores, ele disse que gostaria de fazer, mas não pode fazer porque, né, pode ir contra a lei. Ora, o Ministério Público Federal não tem poder de julgar, tem poder apenas de recomendar, e a recomendação é esta, por exemplo, segundo ele, se bonificar ou ratificar, a gente entra com ação por improbidade administrativa, entendeu? Mas, olha, vejam só, o prefeito de Pão de Açúcar, que está também, né, estava porque ele já pagou, já rateou, já bonificou, que estava também nessa mesma condição, acredito, obviamente, né, na condição de ser representado pelo Ministério Público, caso ratificasse ou bonificasse, né, por improbidade administrativa, ele teve a coragem de bonificar ou ratear os recursos. Ou seja, então por que Heraldo não toma essa decisão? Né? Por que não toma uma decisão de fazer esta bonificação, assim como o prefeito de Pão de Açúcar fez, que na minha concepção, acho que na sua e na dos demais, estava na mesma condição dele e dos demais prefeitos, ou seja, na mesma situação, né, diante do Ministério Público Federal, que, segundo dizem aí, né, se o prefeito fizer isso, pode ser representado por improbidade. Mas ele fez, então se ele fez lá, nós gostaríamos que Heraldo também fizesse o mesmo. Até porque, se a pesquisa estiver correta, ele não está nada bem. A situação dele está periclitante, ou seja, ele está num fosso enorme. Eu digo que, simbolicamente, Heraldo está dentro, se tiver certo a pesquisa, está dentro do Erebor, né? A parte mais profunda do inferno na mitologia grega, entendeu? Porque é uma pesquisa arrasadora, que bota ele no chão. Ou seja, se eu fosse fazer uma caricatura com base na pesquisa, eu colocaria, por exemplo, né, os números sobre ele e ele deitado, de bruço, entendeu? Os números que ele obteve, já não tem mais esses números, né? Enfim, então o que é que nós pedimos? Nós pedimos que as pessoas se manifestem, já que as pessoas não querem, 91% disseram, 91% das pessoas entrevistadas disseram não, que essas pessoas venham para a rua inclusive para lutar pelos precatórios, que os professores, seja de situação, de oposição, eu não mais
me considero nem situação nem oposição. Eu me considero, junto com os meus companheiros, como aquele indivíduo que está aqui para fazer as minhas observações. Acredito que o governo é um governo ainda que não aconteceu. Acredito que Heraldo, né, se mostrou e vem se mostrando muito fraco diante da Câmara. Na minha concepção, não tinha por que ele fazer uma aliança com toda a Câmara. Ele teria que ter apenas a maioria, não toda a Câmara, a maioria para governar, porque tem que ter mesmo a maioria. É como os que acreditam em Bolsonaro, para mim. Eu não sou nada contra eles, mas eles dizem que Bolsonaro, quando chegar ao poder, ele vai mudar. Não muda, porque ele vai ter que negociar com o Congresso Nacional, né? E ele vai ter que negociar, inclusive, em regalias e privilégios, senão ele não vai conseguir fazer nada, a não ser que ele se torne um ditador. Então, estou dizendo isso para deixar bem claro para o ouvinte que é necessário essa aliança com a Câmara, mas pelo menos a maioria. A maioria já deixa o governo frágil, a maioria. E a Câmara todinha deixa uma coisa bem clara: quem tem o poder é a Câmara. O prefeito, na minha concepção, com a maioria dos vereadores, está sendo tutelado. Ele precisa rever isso, ele precisa botar no eixo, ele precisa acertar. Ele não acertou, ficou antipopular, não conversa com ninguém, né? As portas fechadas no seu carrão, né? Seu carrão, uma Hilux, né? Para mim é um carrão, porque eu jamais irei possuir um Hilux, né? Então, não se vê o Heraldo que disse que iria aparecer, iria conversar com as pessoas.